Hoje, dia 16 de novembro de 2020, a segundona, que o Senhor derrame sobre a tua vida a sua graça, o seu poder, o seu perdão, porque a gente vai falar de perdão, sua misericórdia, tua casa, tua família, os teus queridos, curados, visitados, impregnados da vida abundante que só o Senhor Deus tem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos aí lendo a palavra do Senhor, orando, colocando a nossa casa, a nossa família diante do Senhor todos os dias, de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, a gente dá um jeito, né? E às vezes eu tenho probleminhas aqui de internet, de transmissão, de Wi-Fi, às vezes cai a luz, todo dia é uma situação, né? Mas a gente vai levando, e a gente vai fazendo a diferença, a gente vai orando pelo nosso país. Ontem tivemos o primeiro turno, né, para uma boa parte das cidades, principalmente as capitais do Brasil, né? Tivemos eleição de primeiro turno, daqui a 29, né? Daqui a algumas semanas, 29, hoje é 16, sei lá, daqui 20 dias, 23 dias teremos o segundo turno. Estamos orando, claro, porque eu até vou falar a respeito disso no sentido de sentimento, né? Sentimento de pendência. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, a gente tem falado sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma estrutura de oração. A oração do Pai Nosso nos ensina que quando nós orarmos, devemos sublinhar, devemos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, identificarmos quem é o principal na oração, quem merece todo o nosso reconhecimento e merece todo o nosso louvor. O Pai, Pai nosso que estás nos céus. E também ele merece, né, a nossa consciência do que ele faz por nós, porque nós o chamamos de Pai. Depois, que está nos céus, ele é o controlador de todas as coisas, né? Santificado seja o teu nome, porque aqui na terra nós temos uma tarefa em colocarmos o nome dele no seu devido lugar. E isso faz de nós representantes desse reino. Venha o teu reino, ou seja, aquilo que o Senhor já estabeleceu no céu dos céus. Aquilo que o mundo espiritual tem total consciência de quem é o Senhor. Venha o teu governo sobre a terra também. Oi, minha tia Rosária, bom dia, Deus abençoe a senhora, toda a família aí, filhas, filho, nora, genros, netos, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Então, você tem essa consciência, né? Então, na estrutura de uma oração, seria saudável, Jesus recomendando, é saudável que a gente coloque isso. Depois venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós colocamos diante do Senhor o que é mais importante. O que é mais importante? É o pão de trigo? É o sustento humano? O meu desgaste no meu trabalho, ainda que tenha que ter um desgaste, ainda que eu tenha que trabalhar? Não. Eu estou colocando mais importante e pedindo ao Senhor o pão do Shabá, o pão que é a palavra de Deus, o pão que é a palavra revelada do Senhor, né? O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, né? E outro texto fala, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento e a revelação. Então, eu preciso da palavra. Eu preciso pedir a palavra do dia, a porção do dia. Depois diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Claro que eu coloquei nessa parte da oração mais uma dívida, só para a gente entender que está falando sobre a lei, aquilo que fala em Levítico capítulo 25, né? Onde é o ano do jubileu. O ano aceitável do Senhor, como diz lá em Isaías, e depois
o Senhor Jesus lê essa passagem de Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, lá em Lucas capítulo 4. Então, por quê? Porque exatamente o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. É o ano em que o perdão é a tônica do dia, ou do ano, ou do período, né? Do período, vamos chamar período sabático, que não é um dia, não é um ano, mas obviamente, quando o Senhor Jesus nos leva, nos traz à memória o que significa o ano do jubileu, é o ano do perdão, onde não existirá mais endividado, nem credor, nem endividado, nem senhor, nem escravo. Por quê? Porque Ele estabeleceu e Ele pagou a nossa dívida. Depois diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o nosso reconhecimento. Se no começo da oração nós reconhecemos a grandeza, a majestade, a plenitude, a onisciência, a onipotência, a onipresença do nosso Deus, reconhecemos, identificamos e em seguida colocamos o seu nome de maneira santa, de maneira poderosa, né, no seu devido lugar, com certeza, do outro lado, eu vou me identificar como alguém pequeno, como alguém, desculpe, né, mas estou falando aqui didaticamente, como alguém desprezível, como alguém miserável, como Paulo diz, miserável homem que sou. Então eu me coloco nesse ambiente no meu verdadeiro lugar. Então eu digo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não me deixe cair em tentação porque eu sou uma pessoa tentável, eu sou uma pessoa chantageável, eu sou uma pessoa subornável. Né? Então eu me coloco, eu me derramo diante do Senhor. Depois diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E finalizando, eu volto ao tema principal. Qual é o tema principal? O louvor e a adoração. O tema principal é santificado seja o teu nome. O tema principal é Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Depois embaixo, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é tudo. Alguns, né, falam a respeito do templo. O templo maior, o templo isso, o templo aquilo, porque o nosso ministério vai ter o tal templo, tamanho, e fala sempre, colocando naquele templo como se fosse o centro, né, pelo menos o centro de adoração, de louvor, de culto daquele ministério, daquela placa de igreja, daquele líder, daquele pregador, né? O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que teu é o reino, ou seja, toda amplitude, toda completude do universo é teu. Então, antes de nós pensarmos sobre um templo, e nada contra, apenas eu estou colocando um templo limitado ali, aqui o Senhor vai fazer, aqui o Senhor... Espera um pouquinho, né? Cuidado, eu corro um risco aqui de supervalorizar algo feito pelo homem, que é especial, que é muito bom, que é muito bonito, mas isso não pode depreciar, apequenar o templo do Senhor. Qual é o templo do Senhor? O universo. O universo é o templo do Senhor. A natureza, a criação, o firmamento, as constelações. Esse é o universo do Senhor. Esse é o templo, teu é o reino, o poder. Por quê? Porque ele controla, porque ele domina, porque o governo dele está por sobre todas essas manifestações
da criação, seja em que nível for, da criação na vida microscópica, até na criação do firmamento, das constelações, planetas, estrelas, sóis que estão aí por todo o universo. Ele é o verdadeiro proprietário de tudo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então eu não posso, em nenhum momento, perder de vista, como diz lá em Isaías 40, ele coloca toda a porção líquida de todo o universo na conchinha da mão dele. Então esse é o nosso Deus. E quando eu louvo e adoro ao Senhor, eu louvo e adoro nesse sentimento, começando por Ele e terminando com Ele. Por isso que na teologia eles chamam de doxologia, né? no grego, né? Doxologia, logia palavra. Doxe é como se fosse um louvor, como se fosse apresentar as qualidades, apresentar o seu caráter, apresentar a sua personalidade, apresentar o seu sentimento, no caso é Deus. Então eu estou o quê? Eu estou expondo, verbalizando aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho em relação ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Então isso é muito importante na oração. Eu entender a estrutura que o Senhor Jesus está me ensinando. E agora, diz assim no versículo 14 do capítulo 6 de Mateus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai nos perdoará as vossas ofensas. Eu não, todos nós, né, estamos passando aí por eleições, né, municipais. Dizem que as eleições municipais são as mais importantes, porque a eleição municipal é daquele representante do executivo mais próximo, né, do cidadão, que é o prefeito. Então é o buraco, é o cano que estourou, o asfalto, a árvore que não podou. Então, vamos dizer assim, nós ficamos mais próximos, porque é onde a gente chama de, na Bíblia fala mordomia, né? Eu poderia chamar de zeladoria. Então, por exemplo, a zeladoria da nossa cidade de São Paulo é muito discutível, né? Em todos os sentidos. Por quê? Porque nem sempre esse gestor, esse representante, está fazendo jus à sua responsabilidade. Nem sempre a culpa é dele, pessoalmente falando, administrativamente falando, mas ele representa, né? Então se fala muito disso. E o vereador é a mesma coisa. Porque está próximo, porque é o vereador que vai cuidar, que vai zelar, que vai dar voz ao cidadão munícipe daquele bairro, daquela região. E eu percebo uma coisa. A Bíblia fala que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E nessa eleição, nós tivemos quase 30% de abstenções. Eu estava ouvindo hoje no rádio de manhã, parece que chega próximo, só de abstenção, 30%. E um comentando com o outro, assim, a gente vai ouvindo os comentários, né? Olha, mas é por causa da pandemia. Aí o outro fala, mas não teve chuva, não teve frio, não teve nada assim que pudesse falar, olha, não foi votar por causa disso, será que é só a pandemia? Então a gente percebe no sentimento da nossa população um desapontamento tão grande, um desânimo tão grande. Aí sou eu que estou falando, tá? Eles não falaram isso, eu que estou falando, porque a gente está falando sobre perdão. Então a gente percebe um desapontamento tão grande, um desânimo tão grande, por uma série de razões, e até tem razão de sentir mesmo.
esse desapontamento, essa tristeza, essa falta de valor, né, que o representante executivo, esse gestor, na maioria das vezes, expressa, manifesta no cotidiano, no dia a dia. Então, eu poderia dizer que se votou em um, né, em detrimento do outro, quer dizer, eu não votei naquele pela sua plataforma a sua plataforma de governo, não. Eu votei nele contra o outro. Isso significa o quê? Algum tipo de ressentimento e de amargura. Aí você vai falar, poxa, não, mas ainda que seja de maneira coletiva, né? Ainda que não seja pessoalmente, mas há um sentimento aí. Então, esse sentimento de perdoar, ou de reter, ou de amargura, ou de ressentimento, ele é muito forte no nosso cotidiano. Então, é a esposa que não perdoa o marido traidor, ou vice-versa, né? É o filho que não perdoa o pai. Qual filho que não tem um problema, uma dificuldade com o pai? Então, o tema perdão é um tema muito caro ao reino dos céus. É tão caro, é um fundamento tão importante, de que o Senhor Jesus coloca tudo sobre a mesa, tudo sobre júdice. Se eu não perdoar aqueles que estão ao meu redor, ele também não me perdoará. Ou seja, se eu não tiver consciência, em outras palavras, se eu não tiver consciência do perdão que ele derramou sobre a minha vida, se eu não tiver consciência profunda, mas muito profunda, a minha relação nesse reino, a minha cidadania nesse reino, a minha constituição nesse reino estará totalmente prejudicada, discutível, sob júdice, sobre a mesa. Por quê? Porque está faltando a minha consciência. Ou seja, ou eu trabalho a minha consciência do que significa o perdão de Deus em relação a mim, ou eu terei situações pendentes na minha vida. E perdão libera o mundo espiritual. Para nós que somos de oração, de intercessão, de guerra espiritual, o perdão é uma chave no mundo espiritual. Se houver perdão, essa chave vira. Se não houver perdão, essa chave não vai virar. Em detrimento de nós mesmos. Então, olha só, a gente está falando de política, a gente está falando de uma série de coisas que as pessoas têm razão de terem o sentimento. Claro, eu também sou brasileiro, eu também moro nessa cidade, eu também passo pelos mesmos problemas. Claro, eu estou falando de uma coisa talvez até tão comum, tão normal, tão natural, que a gente não pensa e não observa isso de uma maneira mais crítica, mais espiritual, mais bíblica, mais doutrinária. Doutrinária que eu digo aqui, doutrinária no sentido de Bíblia. Será que o meu comportamento, as minhas atitudes não estão baseadas na intriga, na vingança, na falta de perdão, até mesmo quando eu vou votar? Será que eu perdoei o partido fulano de tal? Será que eu perdoei o fulano de tal? Pertencente àquele partido? Ninguém está falando que você precisa ser amante daquele partido, ser... como é que fala? Um componente daquele partido, não é isso. Mas será que eu já liberei perdão? Será que eu já perdoei aquela figura que todos falavam, né? Todos falavam, deixa eu ver, meados dos anos 70,
anos 80, né, faz bastante tempo já, anos 80, que ele sim, e o seu partido e tal, que estava se levantando, né, falando mais assim, por exemplo, do Lula, para quem um dia pensou, né, a respeito disso, e eu lembro porque eu era bancário, eu trabalhava no bairro de Ipiranga aqui em São Paulo, e era uma coisa assim, de repente, o mundo caiu. O mundo caiu. A nossa esperança como cidadão brasileiro foi completamente desprezada. E nós, alguns de nós, com certeza isso está sendo carregado há muito tempo. É uma mágoa. E essa mágoa precisa ser colocada diante do Senhor. Isso estou falando da política, mas eu poderia falar de muitas coisas. O chefe, ou a chefe, né? Aquele emprego que você foi injustiçado. São coisas que vão se acumulando de tal maneira que será que eu pensei a respeito? Será que eu perdoei? Ou será que eu estou... É essa a questão que eu quero colocar. Ou será que eu estou norteando a minha vida por sobre essas pendências do passado? Por sobre esses problemas que eu vivi em alguma área da minha vida, alguns de nós, né, por algum tempo, ou por muito tempo. Será que o norte da minha vida, a direção da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, não está baseada em ressentimentos do passado? Nós que somos de igreja, o antigo ministério, aquele pastor, aquele líder, aquelas pessoas, quando falaram mal de mim, quando levantaram situações suspeitas, isso e aquilo, né? Porque nós, infelizmente, igreja, né, é uma fofocaiada. A igreja ganha de 10.000 a 0 de qualquer outro meio de comunicação, porque o povo que gosta de falar da vida do outro. E na maioria das vezes até sem falar para o outro do que está falando. Então esses sentimentos, eles vão se acumulando de tal maneira que sem querer, sem que prestemos conta de tudo que está acontecendo, nós tomamos situações na nossa vida que estão totalmente baseadas. Eu vou dar um exemplo para terminar. Amanhã a gente conversa mais, porque é um assunto, é um fundamento sobre o qual o nosso reino, o reino dos céus, entende ser tão caro, que se você prestar atenção, é um tema que o Senhor Jesus fala muito. Perdão. Jesus fala em todos os evangelhos, em vários textos, e amanhã eu até leio outros textos, porque o perdão é um fundamento, é uma coluna desse reino tão importante, que o Senhor Jesus coloca numa condicional. Se você não entender o perdão, meu perdão sobre a tua vida, você não vai conseguir ter consciência e perdoar, ter um lastro para perdoar o outrem. Perdoar aqueles que estão ao teu redor, sejam quem for. Seja da empresa, seja do chefe, do pai, da mãe, do ex-marido, do marido, ou da ex-esposa, da esposa, ou dos filhos, ou dos pais, porque também a gente fica muito ressentido com algumas coisas que acontecem, principalmente na família, né? Quando a gente está ministrando cura e libertação, a gente sempre fala, se a família é uma grande bênção, a família é o esteio da nossa vida, a família também é um instrumento de amargura, de ressentimento, de machucaduras, que se a gente não prestar atenção, vão permanecer na nossa vida para o resto da nossa existência. Então são coisas que a gente tem que conversar. São situações que a gente precisa pensar. O que é o perdão? Porque senão fica uma coisa muito distante. Fica uma coisa muito etérea. E não é verdade. O perdão faz parte
integral da nossa vida, do nosso cotidiano, das 24 horas do dia. Então, não adianta a gente ler a Bíblia, conversar, conhecer versículos, se eu não poder parar para realmente meditar, pensar, me cutucar, para saber como é que eu estou na minha vida, na minha relação com Deus, principalmente nos seus fundamentos. E o perdão é um fundamento. Então, vamos orar e vamos colocar diante do Senhor tudo isso, em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu poderia contar uma história dos pastores muito antigos, eles contavam essa história, tem até um livro e tal, de um homem que ele foi levado cativo pelos japoneses no tempo da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e esse homem, esse soldado, né, piloto, caiu em território inimigo e sofreu muito, sofreu muito. Ele ficou por muito tempo ali. E ele ficou com uma raiva, um rancor daquele povo. E depois de por alguma situação, ele foi liberto. Eu acho que acabou a guerra e ele foi liberto. E ele ficou com aquele ressentimento. E ele voltou para o seu país, dos aliados lá, né? Dos países aliados da Segunda Guerra Mundial. E lá ele se converteu. E lá ele entendeu que ele precisava perdoar o povo japonês. Mas o seu sentimento foi tão puro, tão honesto, tão sincero, que ele chorou muito. Ele tinha pesadelos por causa disso, até que ele entende que o Senhor o chamou para a vida missionária. E um dia, ele foi pregar o evangelho como missionário no Japão. E quando ele foi pregar no Japão, sabe quem era uma das pessoas que estava ouvindo? Exatamente a pessoa que mais o flagelou, que mais o fez sofrer na prisão. E por causa da pregação dele, esse japonês aceitou a Jesus e se converteu. Bom, terminando a história, depois de alguns anos, estavam os dois pregando o evangelho para o povo japonês. Torturado e torturador, agora diante do Senhor. Isso é perdão. Você está me entendendo? Porque o perdão não vai devolver o meu filho de volta. Porque às vezes você ouve as pessoas falar, mas eu quero justiça. Não, eu quero vingança. Eu estou sendo mentiroso comigo mesmo. Às vezes eu não entendo isso, mas eu estou sendo mentiroso. Mas a justiça, que justiça? Qual é a justiça? A justiça de Deus? Talvez não devolva o meu filho, talvez eu não devolva aquele emprego, talvez aquele ministério, aquela igreja, nunca mais eu terei contato, relacionamento. O que é perdão? Então nós precisamos, por favor, né? Para mim, para você, para nós todos, para nós ficarmos saudáveis. Porque senão nós vamos tomar, infelizmente não dá mais tempo, mas nós vamos tomar atitudes baseados nesses ressentimentos, sem querer, sem haver consciência disso. Eu vou até anotar aqui, porque amanhã eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por termos essa oportunidade, esse momento para podermos trabalhar isso, nossa vida, esses fundamentos. E o perdão, com certeza, é um dos fundamentos, se não mais importante, porque expressa o sentimento de Jesus em relação a mim. Ele me perdoou primeiro, porque a Bíblia fala, porque ele me amou primeiro, e para me amar no nível profundo divino, precisa ter perdão, e ele me perdoou primeiro. Por isso, Senhor, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa as nossas famílias que estão aqui, a Amanda, a minha tia Rosália, a Eva, todos os familiares, o Fábio, a Márcia, o Luiz, a Magda, a Andréia, a Kátia, Deus abençoe, Raquel, o Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, Valtir, Bispo Antônio, familiares, Dona Nadir, seu Toninho, meus pais, todos
Beatia Alzira, derramados diante do Senhor. Cobre a nossa família, a nossa casa, perdoa-nos nos nossos pecados, guia-nos pelas veredas da justiça, como diz a tua palavra, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa o nosso país, perdoa o nosso pecado como nação, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, uma segundona maravilhosa. Deus te dê graça em tudo que você fizer, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Um beijo, até amanhã!